Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 2. Evangelho de João, 2. Nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim o texto. Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nos até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus iniciou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Vamos orar. Pai amado, essa é a tua palavra. Fala aos nossos corações por tua misericórdia e graça, em nome de Cristo Jesus. Amém? Podem sentar. Esse texto, o Evangelho de João, ele é um livro que nós podemos chamar que é o livro dos sinais. É um livro que ele registra muito poucos milagres de Jesus. Na verdade, dentro dos 20 capítulos desse Evangelho, nós temos apenas o registro de 7 sinais feitos por Jesus. E por que João foi tão econômico em mostrar as curas e os milagres de Jesus? Sendo que, quando ele encerra esse Evangelho, ele diz que nem todos os livros do mundo seriam suficientes para mostrar tudo o que Jesus tinha feito. E ele encerra o livro, e essa é a grande ideia de ser econômico dos milagres. Ele diz: Mas esses foram registrados para que vocês saibam que Jesus é o Cristo e que nele, em seu nome, vocês receberão vida. Então nós vamos perceber que João ele registra muito poucos milagres de Jesus, exatamente para que os seus leitores estivessem atentos em cada milagre, estivessem atentos em cada um dos sinais. E durante esse Evangelho, todas as vezes que Jesus ele realiza um milagre, ele é precedido por um grande discurso. Você pode ver que você tem o primeiro milagre, e aí você tem algumas cenas seguintes, nós lemos do verso 1 ao verso 11, onde Jesus ele purifica, ele transforma a água em vinho. Depois do verso 12 ao 25, onde Jesus ele purifica o templo. Aí você tem o capítulo 3, do verso 1 até o 21, que nós podemos tomar como sendo uma conversa com Nicodemos, e assim até o fim do capítulo 3, onde João Batista ele faz uma apresentação, ele dá um testemunho acerca de Jesus, que vai do verso 22 até o verso 36. E todos os outros milagres desse Evangelho é seguido dessa explicação, desses discursos longos. Por quê? Por que existem esses discursos? Por que você tem tão poucos milagres desse Evangelho registrados? E por que esses milagres estão sempre cercados de um grande discurso? Exatamente porque todo
milagre, todo o sinal que Jesus realiza neste relato de João, tem a finalidade de levar as pessoas a conhecer Deus, a conhecer o Pai, através do testemunho de Jesus. Que o milagre, ele é o sinal que Jesus fazia, era a porta de entrada para anunciar o reino de Deus. Era a porta de entrada para que as pessoas pudessem se aproximar de Deus. Eu costumo dizer que o Evangelho de João, o quarto Evangelho, ele é o Evangelho da intimidade, ele é o Evangelho da proximidade, porque ele apresenta muitas falas particulares de Jesus, ele apresenta muitos diálogos de Jesus com pessoas específicas. Nós podemos chamar o quarto Evangelho de Evangelho do encontro. Jesus, o Verbo que se fez carne, o Filho de Deus, vai ao encontro de cada pessoa, nas mais variadas, diferentes situações, diante das mais variadas circunstâncias. O Evangelho de João nos leva a entender que Jesus, ele vem ao encontro da nossa vida, das nossas necessidades, no ambiente do comum, no ambiente do simples. E é exatamente isso que Deus quer nos ensinar, que você não precisa de uma grande preparação, você não precisa de um ritual, você não precisa de nenhuma acrobacia para que você possa experimentar o agir dele sobre a sua vida. Que Deus, ele está agindo no comum, Deus está trabalhando no silêncio, Deus está realizando a sua obra aonde nós não podemos ver, aonde nós não podemos enxergar. E como diz o profeta Isaías, daqui a pouco nós veremos saindo à luz a ação do Senhor. E é muito interessante que esse texto começa mostrando que o primeiro milagre de Jesus se dá em um casamento, se dá em meio a uma festa, se dá em meio a uma celebração. E o que aquele milagre produziu na vida daquelas pessoas? Na verdade, o milagre não foi conhecido de todo mundo naqueles dias. Somente a mãe de Jesus, os discípulos de Jesus, e as pessoas que de repente que fizeram aquele transporte dos vasos com água até o mestre sábado. Foi um milagre reduzido, a poucas pessoas. A maior parte das pessoas ali não souberam o que estava acontecendo. O noivo, a noiva continuaram a sua festa, continuaram a sua celebração. Eles nem imaginavam o que estava acontecendo em suas vidas e o quanto Deus havia provido sobre a vida daquele casal, para que eles permanecessem em um estado de festa, em um estado de celebração, em um estado de alegria. E isso também nos ensina algo importante, porque quando nós olhamos para estes milagres, vamos dizer que em termos práticos, em termos bem práticos, o milagre foi produzido para que aquele casal não tivesse a sua festa estragada, não tivesse a dor de cabeça de repente ter faltado vinho e por fim a festa, porque levaria alguns dias, levaria muito tempo, para que eles pudessem reabastecer o seu depósito com o vinho novo. E com isso a gente começa a perceber duas coisas. A primeira delas, que Deus, ele cuida da nossa vida de forma completa. Que o cuidado de Deus em relação à nossa vida, o cuidado de Deus em relação ao seu povo, o cuidado de Deus em relação à sua criação, é um cuidado contínuo, é um cuidado perene. Mesmo nas coisas mínimas,
mesmo nas coisas não percebíveis, a graça de Deus está atuando. Por isso é muito importante que nós que conhecemos a Deus, nós que servimos a Deus, venhamos ter um coração grato, venhamos a ter um coração repleto de gratidão. Por quê? Porque Deus tem cuidado de cada detalhe da nossa vida. Deus tem cuidado da nossa história. Deus tem nos preservado. Onde nós estamos vendo, nas coisas nítidas, nas coisas que nós percebemos, naquelas que estão diante dos nossos olhos, mas também o seu cuidado se estende para as coisas que vão para além da nossa percepção, para além da nossa compreensão, para além do nosso olhar. Deus estava cuidando daquele casamento, Deus estava cuidando daquela celebração, Deus estava cuidando para que a alegria daquele casal, para que a alegria, para que os risos, para que aquele estado de celebração e festa presente naquele evento não cessasse. E aí, essa é a segunda lição que nós aprendemos com esse texto. O cuidado de Deus em fazer com que nós tenhamos não somente um coração agradecido, mas um coração repleto de alegria. O milagre, em termos práticos, em um segundo momento, tem a finalidade de fazer com que a alegria e a celebração daquela festa, daquele casal, continuasse. O milagre teve a intenção, a ação do milagre teve a intenção de fazer com que aquelas pessoas continuassem a festejar, a celebrar. E talvez você não saiba disso, mas a alegria é um mandamento divino, é a vontade de Deus, é da vontade de Deus que venhamos nutrir um coração alegre, um coração que celebra, que venhamos a ser pessoas que tenhamos não somente um sentimento de gratidão dentro dos nossos corações, mas que também venhamos a ter um sentimento de alegria. Nas Escrituras, no Antigo Testamento, lá no livro de Neemias, há uma célebre frase que ela é uma nota-chave dentro do texto, onde diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós aprendemos a nos alegrar em Deus, e alegria não é um estado de sorriso. Quando as Escrituras falam de alegria, ela não está falando do sentimento de você estar rindo, de você estar ali morrendo de rir, de você estar ali dando gargalhadas, porque na verdade isso é muito passageiro, isso é muito efêmero. Quando a Escritura fala de alegria, primeiramente ela está falando da alegria que é resultado de nós conhecermos a Deus, de nós estarmos em aliança com Deus. Quando a Escritura fala de alegria, ela fala da alegria não como um sentimento, não como um extravasar de emoções, mas fala da alegria como sendo um estado de contentamento, um estado de contentamento porque nós estamos vivendo diante de um Deus que cuida da nossa vida, que cuida da nossa história. O povo de Deus tem motivos para se alegrar em Deus. O povo de Deus tem motivos para celebrar o nome do Senhor. Por quê? Porque foi resgatado por esse Deus forte, porque vive as ações, os atos de bondade, de misericórdia e de justiça desse Deus sobre as suas vidas. A alegria é fruto de sabermos que estamos em paz com Deus. A alegria para o cristão reside no fato dele conhecer e servir a Cristo, dele não entrar mais na condenação, dele passar da morte para a vida. A alegria é um estado em que nós precisamos estar em nosso coração, um estado de contentamento, um estado que reconhece a bondade de Deus, a fidelidade de Deus,
e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Deus se preocupa e Deus cuida para que o seu povo possa ser um povo que celebre, possa ser um povo alegre. Algum tempo atrás, aliás, há um bom tempo atrás, eu tive o prazer de ler um livro do John Piper, onde ele falava exatamente sobre a teologia da alegria, de como a alegria é algo extremamente importante na nossa relação com Deus, na nossa comunhão com Deus. E quando eu olho para este evento onde Jesus ele transforma a água em vinho, exatamente em termos práticos, para que aquele casamento, aquela festa não fosse arruinada, para que aquela alegria prevalecesse no coração das pessoas, eu começo a perceber aqui indícios de quão é importante nós mantermos a chama da alegria acesa. Nós precisamos manter em nossos corações viva a fé, a esperança, o amor, mas entre esses itens é necessário termos um coração alegre. E talvez você comece a se perguntar: como eu vou me alegrar passando por um momento difícil na minha vida? Como eu vou me alegrar se, diferente deste casal que estava celebrando um momento de grande satisfação, talvez na sua vida você possa estar passando por um momento caótico? Talvez você possa estar passando, ao invés de estar celebrando um casamento, talvez você possa estar amargurando um divórcio. Talvez, ao invés de você celebrar uma saúde, um corpo cheio de vitalidade, talvez você esteja amargando nesse momento a má notícia de ter recebido um laudo médico de enfermidade, que talvez seja algo que está te afetando, que está te preocupando. Talvez, ao invés de você estar nesse momento tendo a alegria de ter um emprego, de ter um lar de harmonia, de poder estar suprindo a sua casa, talvez você esteja enfrentando o luto, a dor de alguém que está passando por privações, passando por dias de muito aperto. E talvez, ao invés de você ter a alegria de estar celebrando a vida, você possa estar passando pelo luto de estar sepultando ou de ter perdido alguém. E diante disso, sempre vem a pergunta: como eu vou me alegrar? Como eu vou manter a alegria no meu coração, sendo que todas as situações ao meu redor me empurram para a tristeza, para o luto, para a amargura, para a dor? E aqui está o grande diferencial do que é a alegria nas Escrituras. A alegria nas Escrituras, ela não nega a dor, ela não nega a experiência do luto, ela não nega a experiência da calamidade. Quando nós olhamos para a poesia hebraica, e nós podemos ler os Salmos, mas existe um livro, que é o livro de Abacuque, que exatamente ele foi um livro escrito em um dia muito difícil na vida não só do profeta, não só daquele que recebeu, que escreveu o livro, mas na vida do povo de Judá. Porque o livro de Abacuque é um livro que fala de um momento onde Deus iria vir sobre o povo dele com juízo, onde Deus iria permitir um tempo de calamidade, um tempo de morte, um tempo onde as famílias seriam levadas como escravos, os que sobrevivessem seriam levados como escravos. Eles iriam enfrentar uma das maiores aflições da sua história. Tanto que o dia que isso aconteceu dentro de Judá se tornou um dia que até hoje os judeus, eles, quando chegam esse dia, que é chamado dia 9 de Av,
mês hebraico, o calendário hebraico está entre mês de julho e agosto no nosso calendário gregoriano. Quando chega no dia 9 desse mês, eles relembram do dia em que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo, destruiu a cidade, matou inúmeras pessoas e levaram outros cativos. Então, a alegria das Escrituras não nega o luto, não nega a dor. Deus diz para o profeta Abacuque que tudo isso iria acontecer, que ele iria usar a Babilônia para destruir o seu povo, para ferir o seu povo. E diante desse diálogo, você pode ler isso no capítulo 3 do livro do profeta Abacuque. Abacuque ele encerra olhando para Deus, olhando para a calamidade que viria sobre o seu povo. Deus diz para ele uma simples palavra no final: olha, tudo isso vai acontecer, mas o meu justo, ele viverá pela fé. Em outras palavras, Deus estava dizendo: meu justo, o justo sobreviverá por causa da sua fidelidade a mim, por causa da sua fidelidade à minha palavra. Então ele sabia que tempos ruins estavam para vir, mas ele sabia que ele estava diante de um Deus justo, de um Deus misericordioso e de um Deus que não iria abandoná-los, nem mesmo em meio ao processo tão doloroso. Então ele escreve uma nota dizendo: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minha, que não haja gado no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei, ou seja, celebrarei o Deus da minha salvação, porque Ele me faz andar em lugares altos, semelhantes rochas. Em meio a toda aquela tristeza, em meio a toda aquela calamidade, em meio a todo aquele luto, aquele homem consegue olhar para Deus e enxergar algo que você precisa enxergar no momento da sua dor, que é o fato de que você não está sozinho. Você não está sozinho diante de todo esse processo que você possa estar vivendo, diante de todas essas angústias, diante de todas essas tribulações. O Senhor está ao seu lado, o Senhor está passando junto com você, e isso tem um tempo, isso não permanecerá para sempre em sua vida. Assim como todas as coisas passam, os dias maus, o dia da provação, o dia da angústia, o dia da dor também haverá de passar, e você vai passar e atravessar esse momento sendo sustentado, sendo segurado, sendo fortalecido pelo Senhor, pela presença de Deus, pela graça de Deus. É ela que vai te manter em pé, é ela que irá te manter firme diante de todas as adversidades. E por saber disso, qual é a nossa resposta diante de um Deus que está cuidando da nossa vida? É nos alegrarmos nele, é celebrarmos o seu nome, é nos alegrarmos na sua fidelidade. Nós nos alegramos não por causa da tristeza, não por causa do sofrimento, não por causa das dores, não por causa dos infortúnios. Não, nós não nos alegramos porque nós estamos passando por dias ruins. Nós nos alegramos em Deus, nós nos alegramos por causa da fidelidade de Deus, nós nos alegramos porque o Senhor está e estará ao nosso lado em toda e qualquer situação. Nós nos alegramos na fidelidade, no amor dele e na sua aliança para nós. Deus quer que eu e você mantenhamos um coração cheio de gratidão e de alegria. Que nessa noite você possa, mesmo cercado talvez por situações contraditórias, difíceis e dolorosas, que você possa elevar seus olhos para
saber e entender que o Senhor está ao seu lado, que o Senhor te sustentará, que você não está passando nenhum desses momentos sozinho. A graça do Senhor está sobre você. Se alegre em Deus. Se alegre em Deus pelo dia de hoje. Se alegre em Deus por ter chegado ao dia de hoje. Se alegre em Deus por todos os livramentos que Ele te deu hoje. Se alegre em Deus por toda a provisão que Ele trouxe sobre a sua vida hoje. Se alegre em Deus, porque você é o filho e a filha amada em quem o coração do Pai se alegra. Amém? Quero te convidar a orar, feche seus olhos, incline sua cabeça, oremos ao Senhor. Pai amado, nós queremos te louvar pela tua fidelidade, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Pai amado, tu és aquele que transforma águas de purificação, águas onde pessoas lavavam as mãos para que sobre elas caíssem todas as suas impurezas, todas as suas vergonhas, todos os seus pecados, todos os seus frutos. E o Senhor transforma em festa. O Senhor é aquele que transforma em celebração. Tu és aquele que transforma, Senhor, todas as nossas dores, todo o nosso castigo, todo o nosso pecado, toda a nossa vergonha em celebração, porque Tu és poderoso para quebrar com toda a maldição. Tu és poderoso para reverter a nossa história. Tu és poderoso para dar um novo curso para a nossa vida, Senhor. Eu quero apresentar o Teu filho, da Tua filha nesta noite e te pedir ao Pai que o Senhor venha ao encontro, Senhor, das suas necessidades, mas principalmente que o Senhor venha fortalecer o coração do Teu filho e da Tua filha, que o Senhor venha estar ao lado deles, que eles possam sentir a Tua graça, que eles possam sentir a Tua presença, que eles possam enxergar no meio das adversidades que eles não estão sozinhos, que eles não estão abandonados, mas que o Senhor está presente em suas vidas, que o Senhor está cuidando das suas histórias, que o Senhor é o Deus que redime, Tu és o Deus que salva, Tu és o Deus que nos sustenta, Tu és o Deus de livramento. Que eles possam ter uma experiência, Senhor, da Tua graça, do Teu favor, da Tua aliança. Ajuda-nos a termos um coração grato, a termos um coração que celebra o Teu nome. Ajuda-nos, ó Pai, a nos alegrarmos em Ti. Ajuda-nos a saber e a reconhecer que só Tu és o Senhor. Não há outro fora de Ti. Nós colocamos as nossas vidas, nosso coração diante da Tua presença e oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.